Começamos hoje com o tema eleições. Agora, em outubro, o país vai às urnas escolher prefeitos e vices, além de vereadores. E nós preparamos uma reportagem especial sobre uma dúvida comum dos eleitores: como se calcula o número de cadeiras nas câmaras municipais. Belo Horizonte tem quase 2.400.000 habitantes e a maior Câmara do Estado, com 41 vereadores. Serra da Saudade, no centro-oeste de Minas, cerca de 800 habitantes e 9 cadeiras no Legislativo. Os números variam muito de uma cidade para outra. Mas quais seriam as regras para essa variação? A base para a definição das cadeiras na Câmara Municipal é o número de habitantes da cidade. A Constituição Federal estabelece o limite máximo, mas não determina o número de vereadores de cada município. Isso deve ser feito por meio de lei orgânica. Essa lei orgânica, ela depende de um quórum qualificado e tem que ser aprovada, portanto, por no mínimo 3/5 da Casa Legislativa. Não pode haver uma aprovação de um decreto legislativo, por exemplo, para essa finalidade de estabelecer número de vereadores. E também não pode constar de forma automática na Constituição do Estado, estabelecendo o número de vereadores para cada município. Cidades com até 15.000 habitantes podem ter, no máximo, 9 vereadores. Esse é o caso de 657 municípios mineiros. A emenda constitucional, que estabelece o número, prevê outras 23 faixas de acordo com a população. No país, o máximo permitido são 55 vereadores para municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Entre uma eleição e outra, os números podem mudar. Se eventualmente, depois do resultado do recenseamento do IBGE constatou-se que a população daquele município aumentou e a Câmara de Vereadores não fez essa adequação de acordo com a mudança, ela pode sim, de uma eleição para outra, readequar. Nas últimas eleições municipais, Montes Claros, no norte de Minas, ampliou o número de vereadores de 15 para 23. Uberaba, no Triângulo, poderia ter feito o mesmo, mas preferiu continuar com 14 cadeiras. O aumento das vagas não significa necessariamente mais recursos no orçamento destinado às câmaras. Isso até desestimula várias câmaras de vereadores ao aumentar o número de edis, tendo em vista que o orçamento não será maior. Então, aqueles vereadores a mais, eles estarão competindo pelo mesmo orçamento da Câmara na composição anterior. Os números para estas eleições ainda não foram fechados pelos municípios. No último pleito, houve um aumento de 581 cadeiras em 181 cidades, quase 8% no total de vagas. Essa estratificação maior na faixa de habitantes por vereadores é justamente visando a proporcionalidade e a representatividade da população em relação ao legislativo municipal. É necessário observar, cada município observar, para não trazer um número muito baixo de vereadores e isso configurar uma representatividade inadequada em relação aos outros municípios.